Você já parou para olhar a vida como se ela fosse um jogo de tabuleiro? E se a vida fosse mais simples do que parece? Meu nome é Nilson Caetano e eu sou pastor na comunidade adventista Encontro Vida, aqui no Hospital Adventista de Belém. E é um prazer poder estar conversando com você aqui hoje, que vai estar acompanhando em nossos canais essa série. Bom, analisar a vida como um jogo de tabuleiro é bem interessante, porque tem muitas pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem. Não existe nada de difícil em você ser bom no que faz, em você saber jogar, saber praticar alguns determinados esportes. Agora, não existe nada mal em jogar. O que me chama a atenção é que não existe nada de errado em você ser o senhor do tabuleiro. Agora, o mais importante nessa reflexão é você entender que precisa ter controle, na medida certa, no equilíbrio certo. Tem pessoas que acabam assumindo o posto de comandante geral, controlando tudo, e elas percebem que pouca coisa pode ser controlada na vida. Eu queria conversar com vocês sobre o perigo de esquecermos aquilo que realmente importa nessa vida. Focamos tanto em conquistas, focamos tanto em jogar, que a gente acaba esquecendo às vezes aquilo que é essencial na vida da gente. Corremos de um lado para o outro nesse jogo de tabuleiros, munido muitas vezes de relacionamentos superficiais, munido muitas vezes de perguntas que não têm sentido, não têm respostas. Ser inteligente ou forte não nos protege das intempéries da vida. Muitas vezes não nos protege dos momentos inesperados da vida. Em certo sentido, isso torna tudo muito mais perigoso. E tem um texto que me chama a atenção na Bíblia, aparentemente é um texto que não faz muito sentido assim, mas ele é um texto bem interessante, está aqui em Lucas capítulo 2, verso 1. Olha o que diz aqui, Lucas 2, verso 1. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo viesse a recensear-se ou se alistasse. E aqui diz o verso 3, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Esse texto ele é curioso porque ele apresenta um tempo em que Roma era a senhora do tabuleiro, ou seja, Roma era a nação que governava o mundo inteiro naquela época. Roma conquistava tudo, era a nação de ferro, era a nação absoluta. Assim como os Estados Unidos hoje são a maior potência mundial, Roma era a maior potência mundial naquela época. Ela tinha mais terras contínuas do que os Estados Unidos inteiro hoje. E o homem que governava Roma era um homem extremamente habilidoso, chamado Otaviano, ou mais conhecido como César Augusto. Até hoje o nome Augusto ele tem a conotação de respeitoso, alguém de conduta respeitável. No entanto, César Augusto ele tinha uma postura diferente. Ele era rei de reis, ele era senhor de senhores da terra. Pensando nesse nível humano, não tinha ninguém na terra que tinha mais poder em suas mãos, que tinha o controle do tabuleiro do planeta em suas mãos do que César Augusto. Agora, nem todos queriam ser governados por Roma. As nações, especialmente nesse caso Israel, não admitia que bandeiras romanas tremulassem sobre seus muros. E isso deixava com que Israel se sentisse uma nação refém. E eles queriam liberdade, porque eles eram uma nação diferenciada. Otaviano, ou César Augusto, ele era perigosíssimo para os seus inimigos. Quando ele tinha 16 anos, por exemplo, o historiador Cícero disse o seguinte a respeito dele. Otaviano é um rapaz habilidoso que deveria ser louvado, honrado e eliminado. Era assim que as pessoas escreviam sobre ele. Um a um, no entanto, ele foi eliminando todos os seus adversários. Ele comandava a vida como o senhor do tabuleiro da vida. Todos os seus rivais foram caindo por terra, foram sendo destruídos. E César Augusto, ele foi eleito pelo Senado romano agora como o governador de todo o império. Seu governo erigiu estátuas em reverência, em adoração a ele, e agora ele era adorado como se fosse um deus. Houve uma época em que ele precisou sustentar o seu exército. Ele chegou a ter um exército de cerca de 500 mil pessoas.
que me chama a atenção é que para sustentar um exército desse porte é necessário muito mais verba pública, muito mais impostos. E ele precisava sustentar o exército não só com comida, com salário, com armamentos, com uniforme. E ele teve uma ideia brilhante. A ideia dele era: vamos recensear o povo para fazer uma nova contagem de todas as nações e lugares que Roma havia governado e conquistado, para cobrar mais impostos dessa nova população. E é onde surge Lucas capítulo 2, verso 1, que eu li para vocês. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseasse. E esse decreto exigia que as pessoas saíssem de sua cidade, onde estavam morando, e fossem para a sua terra natal para poderem se cadastrar e ali pagar os seus impostos. E Lucas, o historiador, ele observa que exatamente nesse momento, olha o que disse o Lucas, o historiador Tom Wright. Esse homem, esse rei de reis, monarca absoluto, ele ergue o dedo em Roma, e a mais de 2.000 quilômetros de distância, em uma província obscura, um casal pobre empreende uma viagem arriscada por capricho de um rei. O que acontece? Uma criança nasce em uma cidadezinha que, aliás, era uma cidade citada na profecia em Miqueias 5:2, a cidade de Belém. José e Maria começam uma viagem arriscada. Maria já estava perto de ter o bebê, mas eles só fazem essa viagem indo para Belém porque houve um decreto de César Augusto. E agora eles estavam indo para Belém. Se alguém chegasse para César Augusto e perguntasse assim: imperador, quem manda no mundo inteiro? Quem é o senhor do tabuleiro? Ele dizia: claro que sou eu. Porque vejam, eu dei uma ordem em Roma e o mundo inteiro está se movimentando, indo para suas cidades de origem para que eles possam se recensear. Mas quando a gente olha todas as profecias messiânicas, a ordem que César Augusto dá faz com que o mundo inteiro se movimente e José e Maria saem da cidade em que eles estavam e vão para Belém. Mas quando você olha para as profecias que dizem que Jesus nasceria de uma virgem e deveria nascer em Belém, o que me chama a atenção é que se a gente perguntasse para César Augusto quem está no comando, ele dizia que era ele. Mas quando você olha para as profecias, você percebe que existe alguém maior que está no controle do tabuleiro da vida. Porque José e Maria precisavam ir para Belém, para Jesus nascer em Belém, porque as profecias indicavam que o garoto que iria governar o mundo inteiro seria o senhor do tabuleiro do planeta e do universo, nasceria em Belém. César Augusto diria: eu mando no mundo. Mas uma outra questão Lucas levanta: quem de fato é o senhor do tabuleiro? As profecias estavam cumprindo com precisão em Jesus de Nazaré e ele agora estava realmente nascendo conforme a profecia de uma virgem e nascendo na cidade de Belém. Bom, eu quero dizer para você que me assiste agora que Jesus, ele é o grande comandante nesse grande jogo da vida. Ele está no comando de todas as coisas. Se na tua vida as coisas parecem que estão saindo do trilho, entenda, Jesus cuida de tudo. Aparentemente, temos a impressão que o mal está vencendo, mas ele está cuidando de tudo. Inclusive, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua história. Que ele te abençoe de maneira especial. Acompanhe conosco essa série aqui nos canais do Encontro Vida, tanto no Instagram quanto também no YouTube. E curta e compartilhe esse conteúdo se fez sentido para você. Que Deus te abençoe.